Olá! Eu sou a Mari. E eu sou o Lucas. Bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente vai dar um passeio pelo Parque de Serralves. Uhul! O Parque de Serralves faz parte da Fundação Serralves, que é todo um complexo aqui de arquitetura, arte, educação, botânica, parques, tudo isso. Termo técnico. E hoje a gente vai falar mais em especial sobre o parque, que é onde a gente foi realmente visitar, mas tem muitas coisas. O parque, a fundação e tudo ficam no porto, na freguesia de Lourdelo do Ouro. O espaço todo era a antiga quinta do Conde de Vizela, ou Carlos Alberto Cabral, segundo Conde de Vizela. A construção da casa, que hoje é a Casa de Serralves, e os jardins foram concluídos em 1940. E o Carlos Alberto Cabral viveu lá até 1955, quando ele vendeu a propriedade para Delfim Ferreira, o Conde de Riba de Ave. Em 1987, o Ministério da Cultura compra a propriedade e em 1989 vira a Fundação Serralves e ela é aberta ao público. E a Fundação Serralves é dividida entre vários espaços lá na área do parque. São elas a Casa do Cinema, o Museu, a Casa Serralves e o Parque. O parque tem 3 eventos principais no ano: Serralves em Festa, Festa de Outono e o BioBlitz. E a gente aproveitou que acabou de acontecer esse BioBlitz, a gente ficou sabendo super em cima da hora e fomos lá, que tava com a entrada gratuita pro parque. O acesso era só pro parque, se você quisesse ir pro museu e tudo mais, você teria que pagar os ingressos normalmente. E esse evento é um evento pedagógico e científico que visa promover o conhecimento sobre o ambiente, sobre a biodiversidade e sobre a sustentabilidade. E tinha várias oficinas, alguns passeios guiados, a gente até tentou fazer um, mas como era bem limitado o número de pessoas, a gente acabou não conseguindo. A gente chegou um pouco tarde, não tinha mais vaga. Ainda tava dentro do horário, mas já tava cheio. E tava cheio de criança. Sim, essas atividades são muito boas para criança mesmo, pelo que a gente viu, bem atividades para ser feitas em família, então é um programa bem legal para família, assim, levar crianças e os pais tal para ver sobre os animais, sobre as espécies que tem lá, sobre, enfim, é um evento bem legal, o BioBlitz, geralmente acontece acho que em junho mesmo, e a gente aproveitou que tava de graça ali para visitar o parque e fomos lá conferir. Então só passando bem rapidinho sobre os outros espaços que tem lá. Tem a Casa do Cinema Manuel de Oliveira. É um importante polo sobre cinema, imagens e movimento. Tem uma exposição permanente sobre o Manuel de Oliveira, com centro de documentação e sessões. E exposições temporárias, ciclos de cinema e vários eventos e... cinematográficos. Que envolvem cinema e imagens em movimento, experimentações cinematográficas. Tem a Casa de Serralves, que é a casa onde morou lá o conde, os dois condes, né? Antes da propriedade se tornar pública. E é uma construção no estilo Art Deco. Que é um estilo da década de 30. Os arquitetos responsáveis pela casa são o Charles Sicly, é um arquiteto francês. E o José Marques da Silva, que é português. Especificamente do Porto. E o interior é de Émile Jacques Roman. A Casa de Serralves estava em reforma quando a gente foi, então nem dava pra visitar. Mas pelo que eu vi pelo site e as imagens, ela mantém esses traços da época, os objetos, os utensílios, a decoração. Então é uma viagem no tempo ali, deve ser um lugar interessante de visitar também. E tem o Museu de Arte Contemporânea do Serralves, que foi inaugurado em 1999. O projeto é de Álvaro Siza e houve uma grande preocupação da integração do parque e da arquitetura local, que parece ser uma região bem residencial e que, portanto, não tem prédios altos. Aqui no Porto, em geral, não tem muitos prédios muito altos, mas, assim, com no máximo 3 andares. Então, não queria que fosse uma construção super gigante que destoasse do lugar. Lá no lugar, o Porto tem prédios mais altos do que 3 andares. Sim. A Mari falou, parece que o Porto inteiro não tem um prédio maior que 3 andares. Não tem tantos. Não é tão comum, mas tem alguns residenciais e principalmente comerciais, claro. E o museu é meio que formato em U, então ele vai meio abraçando ali parte do parque. Tem parte do parque um pouco dentro ali do museu, então eles tentaram dar essa integrada. Como parte do museu ainda tem uma biblioteca, um auditório, restaurante e, é claro, uma lojinha. A fundação tem mais de 4.300 obras. Eu vi que algumas são dela mesmo, outras fazem parte de coleções que têm um contrato de longa duração. Estão emprestadas para exposição. Para muito tempo. Mas eles mesmos têm mais de 2.000 obras. E, é claro, também tem exposições temporárias. E agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais no parque mesmo, que foi onde a gente visitou. Então, a área toda da fundação são 18 hectares. Inicialmente ela era um pouco menor,
mas o Carlos Alberto, o conde Carlos Alberto, foi comprando as propriedades adjacentes até ela atingir o tamanho de 18 hectares que ela tem hoje. Em 1925, Carlos Alberto visita a Exposition Internationale d'Art Décoratif et Industriel Moderne, ou seja, a Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas, em Paris, e ele se inspira para fazer algumas mudanças na propriedade. Ele contrata o arquiteto Jacques Greber, desculpe meu francês, para realizar o projeto dos jardins. E os desenhos do jardim são de 1932. E o projeto do jardim integra alguns elementos que já estavam por ali, principalmente o lago, algumas estruturas agrícolas que já estavam por ali e a estrutura de irrigação da propriedade. O estilo do jardim é um classicismo modernizado, levemente deco, e influenciado pelos jardins franceses do século XVI e XVII. A abertura ao público foi realizada sob a orientação da arquiteta e paisagista Teresa Andresen, que era diretora do parque, com obras de preparação e recuperação. O parque conta com mais de 8.000 exemplares de plantas lenhosas, incluindo espécies nacionais e estrangeiras, mais ou menos 230 espécies diferentes. Alguns exemplos de espécies nacionais são o teixo, castanheiro, sobreiro e azevinho. E alguns exemplos de espécies estrangeiras, as sequoias gigantes, o cedro do Himalaia e o castanheiro da Índia, que não é da Índia, é dos Balcãs. A Universidade de Aveiro e do CIBio-INBio, CIBIO-INBIO, fizeram toda a documentação das espécies lá e está disponível para você consultar na internet. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Exatamente, você pode entrar, tem um mapinha e todas as árvores, ou quase todas talvez, mas várias árvores, então se você for lá e falar, que árvore é essa? Você pode pegar lá e vai ter vai ter o nome da árvore, algumas informações sobre ela, então... E tem diversos espaços lá no parque, tem o Jardim das Aromáticas, tem o lago, tem umas fontes ali logo em frente da casa de Serralves, muito bonita, que um monte de gente vai lá tirar foto, tava cheio de gente lá, é muito bonito. Tem tipo uma fazendinha lá com alguns animais, acho que faz parte da educação para crianças. Uma hortinha comunitária lá, que é de alguns grupos sociais. E o mini museu sobre florestas aqui de Portugal, da Península Ibérica, acho que no geral. Sim. O parque também inclui o Treetop Walk, que é um passadiço pelo meio das copas das árvores, algumas árvores bem altas, então eles pegam uma parte mais alta ali do parque, você começa por ali e vai andando pelo meio das copas das árvores, é bastante bonito, dá pra ver a outra parte mais de baixo ali do parque, com o lago e a parte da fazendinha ali e tudo. E você fica no meio das copas mesmo. E também tem um app para Android e iOS do parque que chama Mais Parque. Se você procurar Mais Parque Serralves, provavelmente vai encontrar. Que tem algumas informações sobre alguns pontos de interesse no parque, então, e tem um mapinha, então ele provavelmente vai te acompanhando lá com o GPS. Você pode olhar ali onde você está e ver quais são os pontos de interesse ali perto, e tem mais algumas informações sobre aquela atração. Também há várias esculturas espalhadas pelo parque. Algumas são ali do parque, pelo que eu entendi, permanentes, e outras temporárias que vêm junto com as exposições e tal. Uma dessas temporárias é a Mamã, da Louise Bourgeois. Se você mora em São Paulo ou já foi ali no Ibirapuera, tem uma Numã, só que menor, né? Uma dessas aranhas grandes da Louise Bourgeois.
Aqui que tava a exposição era bem gigante, ela tinha 9 por 10 metros. É muito grande, eu tô até agora pensando como que eles transportaram esse bicho até aqui, cara. Eu sei que ela vem desmontada, as pernas e o corpinho ali, eles montam na ar. Então eu vi um pouco mais fácil. Mini documentário no site do Serralves. Mas mesmo assim, as pernas são muito gigantescas. Mas daí tem caminhão, tem coisa. O que eu tava achando estranho era o formato muito diferente dela, porque é difícil de ver, né? Porque ela fica bem alta lá, mas parece que é soldado e tal. Daí eu falei, esse negócio é uma peça só? Não, parece desmonta, até uma peça só. Não, se ela desmonta, ok. Então é um pouco mais fácil. E ela é feita de aço inoxidável e mármore, que são os ovinhos ali que ficam dentro dela. Ela faz parte da exposição que tá tendo agora a temporada da Louise Bourgeois, que eu quero voltar lá pra ver, porque é uma artista que eu gosto muito, que eu estudei na faculdade. Tem o Espelho do Céu, do Anish Kapoor, que acho que é permanente porque a Mari não encontrou nada lá no site na parte de exposições temporárias, então deve ficar fixo lá. Tinha a Human Time is Movement, ou seja, o tempo humano é movimento, que eram 3 peças, do Olafur Eliasson, acho que é assim. Essa era parte de uma exposição temporária também. E também é dele o Vortex Curioso que tava lá, parece uma formona de bolo, assim, Pelo que eu vi, a exposição dele era só nos jardins mesmo, na parte do parque. Acho que tinha mais algumas peças que a gente não encontrou, ou que não sabia. Enquanto a da Louise tem bastante exposição dentro do museu. Porque a gente foi meio no susto, a gente não pesquisou o que tava tendo antes de ir pra lá. A gente viu que tava tendo. Sim, a gente foi pra ver a parte do parque mesmo, não as exposições. Vamos. E daí a gente, né, uma vez que a gente tava lá, a gente procurou ver todas as esculturas e tal, mas algumas se perderam. Porque o parque tem muitos caminhos, então você pode escolher como você vai, tem várias opções, e às vezes você não sabe se você já passou em tudo ou não. E tava chegando a hora de fechar o parque também. A gente ficou 2 horas lá mesmo assim. Então algumas exposições são só no museu, algumas no parque e várias, eu acho, englobam os dois. Você é um artista que faz escultura também, exato, né? Tem a Plantois, ou Par de Jardineiro, que fica bem numa das entradas. Quando a gente foi, era a entrada do evento. Era a entrada. A gente acabou não filmando porque tinha um monte de gente ali, então fica chato invadir a privacidade das pessoas. É do Claes Oldenburg. E o nome que eu nem vou tentar aqui, ele parece tipo holandês, alguma coisa. Tá aqui. E a Banhista Drapejada, que fica num jardim novo, que eles acabaram de plantar, ainda as plantinhas ainda estão o jardim é novo, as plantas são novas. Sim. De Artistide Milo. Eu só conheço alguns desses artistas, então eu não sei a pronúncia certa. Não garanto a pronúncia de nenhum. E como a Mari disse, a gente ficou 2 horas lá, só na parte do parque, olhando as coisas, as plantas, os jardins diferentes, o lago e tal, toda a experiência do parque, o Treetop Walk e tudo. Mas a gente nem chegou aí nos museus, na Casa do Cinema, etc, porque a gente foi nesse evento, né, e a gente não comprou ingresso pra parte do museu. Mesmo porque nem ia dar tempo. Não ia dar tempo a hora que a gente foi, mas justamente, então 2 horas é mais ou menos só pra você ver bem o parque. Se você quiser visitar tudo, dá pra você tirar pelo menos um período, talvez até um dia todo. Depende de quão detalhista você for na hora que você estiver visitando o museu e tudo, depende de quanto você gosta. Vai depender também do que tiver em exposição temporária, às vezes não tem nada que te interessa. Você quer passar pela experiência do museu também, né? A gente quer voltar lá pra ir visitar principalmente essa exposição. Que, se você tá vendo agora, vai até setembro. Então, tá em tempo. Setembro de 2021. Tem algumas plaquinhas de algumas plantas e árvores lá espalhadas pelo parque, mas acho que ver o aplicativo e o mapa que a gente falou deve ser mais fácil. Sim, porque nem todas têm a plaquinha, só algumas tinham. E a gente ainda não tinha ido por falta de tempo, pandemia e tudo mais, e porque é um pouco carinho lá visitar o seu Serralves. O seu Serralves. É um pouquinho caro. É um pouquinho caro visitar o Serralves. Ele tem várias opções, você pode escolher só uma dessas partes pra ir, então só o museu, ou só a Casa do Cinema, ou só o parque, incluindo o Treetop Walks, né, o passeio na Copa das Árvores. Cada um desses custa 12 euros, separado. Por pessoa. Ou então 20 euros o pacote todo de todos esses passeios. Que provavelmente vale a pena, a menos que você esteja indo numa ocasião especial que nem a nossa, que o parque tava de graça e daí a gente nem deu tempo de ir nos museus.
Ou se você quer visitar só uma parte específica, não te Sim, interessa o resto, sei lá. Cada um desses ingressos separados tem um desconto se você for residente de Portugal. Ele fica por 10 euros ao invés de 12. Você tem que mostrar seu cartão de residência ou de cidadania, ou cartão cidadão, se você é realmente português. E também, para quem mora aqui em Portugal e que pode comprovar, no primeiro domingo do mês, das 10 da manhã a 1 da tarde, a entrada é gratuita para tudo. Então, fica a dica aí. Ele é gratuito para crianças com menos de 12 anos. Tem descontos de 50% de 12 a 17 anos para maiores de 65 ou estudantes. E alguns descontos para parceiros, de alguns bancos, de algumas coisas assim. E também para quem faz aqueles passeios do Yellow Bus, do Blue Bus de turismo aqui, tem 10% de desconto. Mas não na entrada, é na loja, na livraria e no restaurante. Além disso, a Fundação sempre tem alguns eventos, né, como esse que a gente foi agora. Eu sei que durante o verão, por exemplo, eles têm alguns dias que o parque fica aberto durante a noite, e daí tem umas instalações de luzes lá nos jardins, e você pode passear no parque durante a noite, deve ser bem bonito também. E esse tipo de informação que vai trocando com o tempo é mais fácil vocês consultarem lá no site do Serralves, que a gente vai deixar também na descrição. Infelizmente não tem metro que chega até ali a região do Serralves, pelo menos não muito perto. A estação mais próxima que a gente tinha visto ainda dava uma caminhada de meia hora até lá, o que também não é muito, dá pra ir, mas no caso a gente precisava chegar até mais perto porque a gente viu, como eu disse, vimos tarde e não tinha tanto tempo assim até o parque fechar. Mas aí tinha ônibus que vão até lá, então dependendo de onde você vai sair, vai ser um ônibus diferente, mas tem sim ônibus que param bem pertinho lá do parque. Na frente do parque. Sim. E também tem esses ônibus de turismo, né, como o Yellow Bus, que se você tá aqui fazendo turismo no Porto, vale a pena, porque se você já tem esse passe do ônibus, você pode descer lá num ponto que tem lá perto, depois que você visitar o parque, o museu, o que mais você quiser visitar, você sobe no ônibus de turismo de novo e para em outro ponto turístico. Se a gente for de novo lá no Serralves, como a gente tá querendo, talvez a gente traga outro vídeo com um pouco mais de detalhes sobre o museu, sobre a casa de cinema, mas a gente já queria dar essa geral e falar sobre o parque, que acho que vai ser a principal atração, que foi que a gente conseguiu visitar já. Ou pelo menos a principal atração que a gente vai poder filmar, porque muitas vezes não pode filmar dentro de museu, a gente não sabe exatamente como é, mas muitas vezes não pode. E também acredito que é a atração principal para turismo mesmo, né? Porque a exposição é mais para quem gosta de arte e, sei lá, né? Vai saber qual que vai estar quando você vier visitar o Porto. Mas só o parque é realmente muito bonito, os jardins são muito organizados, é muito lindo lá, vale a pena conhecer. Muito gostoso de ficar, super programa de família também. Recomendamos. Selo Ita Bichinho de passeio. É assim, ó. Então, vocês sabem, deixem aquele like se gostaram. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Sigam a gente também lá no Instagram. Que a gente posta de vez em quando, avisa algumas coisas, põe algumas enquetes aqui na comunidade do YouTube também. É um pouco mais fácil de interagir com a gente nos stories, etc, se vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E hoje a gente vai falar mais aprofundadamente. Foi mal? Eu ia falar. Tinha o Ministério da Cultura, que é um estículo, meu Deus! E tem o Museu de Artes Contemporâneas. Ou já foi lá no...